Olá e bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje o nosso foco é um dos confrontos mais comuns e, cara, mais difíceis do poker, a guerra de blinds. Exatamente. Mais especificamente quando a gente está no Big Blind e o Small Blind resolve aumentar a aposta. Isso. E a nossa missão aqui é dissecar a estratégia por trás disso. A gente vai montar um verdadeiro arsenal de respostas, entender quando ser passivo, quando atacar e, o mais importante, por quê. E é bom já deixar claro, isso aqui não tem nada a ver com intuição, né? Nada. É pura matemática e lógica, onde cada movimento do oponente exige uma resposta assim super precisa. Ok, então vamos direto ao ponto. O que me parece mais fascinante de cara é como a nossa estratégia no Big Blind precisa ser tão elástica. Uhum. Porque uma aposta de 2 Big Blinds do Small Blind, um simples mini raise, força a gente a jogar de um jeito completamente diferente de uma aposta de, sei lá, 3 Big Blinds. A diferença parece pequena, mas o impacto é gigante. Essa é a pergunta-chave. É o que define todo o resto. Essa única Big Blind a mais muda completamente a matemática da jogada, sabe? Pra gente entender isso bem, vamos quebrar nossa análise em uma jornada. Um plano de batalha. Isso, um plano de batalha. A gente começa na defesa mais passiva e vai até a agressão máxima. Primeiro, vamos ver o que fazer contra esse mini raise barato. Certo. Depois, como a gente fica mais seletivo quando a aposta sobe para o padrão. E aí, a gente inverte os papéis e vai para o ataque. Vamos entender o tribete como blefe. A tal da estratégia polarizada. Exato. E por fim, a gente separa nossas mãos mais fortes em 2 grupos. As que querem jogar pôquer depois do flop e as que querem botar tudo no pano antes mesmo de ver as cartas. Perfeito. Um mapa completo. Então vamos começar pelo cenário mais comum e que eu acho muita gente joga errado. O Small Blind faz um mini raise, só 2 Big Blinds. As fontes dizem que, nessa hora, a nossa defesa tem que ser muito ampla. Por quê? Qual é a lógica de pagar com mãos que parecem lixo? A palavra mágica aqui é pot odds. É matemática pura, não tem segredo. Pot odds. Pensa comigo. Você já botou uma Big Blind lá, obrigado. O pot já tem a sua blind, a meia do small e o raise dele para 2. Ou seja, já tem umas 3,5 Big Blinds no meio. Ok, já tem um dinheiro ali. E para você competir por esse pote, você só precisa pagar mais uma. É como se você tivesse numa loja com tudo com 75% de desconto. Você vai comprar coisas que normalmente não compraria, simplesmente porque o preço é bom demais para deixar passar. Adorei a analogia. Então a gente está basicamente sendo pago para ver o flop, mesmo com uma mão que não é lá essas coisas. Exato. Mas que tipo de mãos entram nessa promoção? Porque imagino que, mesmo numa liquidação, tem coisa que não vale a pena levar. Com certeza. Mas a lista do que vale a pena é surpreendentemente grande. E para a gente não ficar aqui só recitando cartas, vamos pensar em categorias. O primeiro grupo são as mãos com blockers altos. Blockers. Qualquer rei, dama ou valete com uma carta baixa, tipo um valete 2 ou dama 3 de naipes diferentes. A gente não joga isso sonhando em fazer um par, sabe? A gente joga porque, ao ter um valete na mão, diminui a chance do nosso oponente ter as valete, rei valete. Ou um par de valetes. Exatamente, a gente bloqueia as mãos fortes dele. Uau, valete 2, cara. Pensar nessa mão como uma ferramenta de bloqueio e não como uma mão para ganhar já muda toda a perspectiva. Completamente. O segundo grupo eu chamo de bilhetes de loteria. São os conectores fracos de naipes diferentes, tipo 6 e 4, 5 e 3, até 4 e 2. A chance de acertar uma sequência com isso é mínima. Mínima. Mas pelo preço de uma blind, para ganhar quase 4, vale a pena tentar acertar um flop milagroso, né? E por fim, o terceiro grupo é basicamente qualquer coisa com pingo de jogabilidade. Mãos do mesmo naipe, pares pequenos. O ponto é, contra o mini raise, o erro não é pagar com mãos fracas. O erro é desistir de mãos que têm um preço tão bom para jogar. Ok, entendi. Contra o mini raise, a gente está praticamente sendo pago para ver o flop, então a gente vira um calling station por um bom motivo matemático. Isso. Mas aí me vem a dúvida, o que acontece quando o desconto acaba?
Se o Small Blind aposta 3 ou 13,5 Big Blinds, a matemática muda. Imagino que jogar um 7-4 de naipes diferentes vira uma péssima ideia, certo? Vira uma ideia terrível. A festa acabou, o preço subiu e agora o nosso critério de seleção tem que ser muito mais rigoroso. Adeus bilhetes de loteria. Exato. Aquelas mãos vão direto para o lixo. Agora, não basta ter um preço bom. A gente precisa de mãos que tenham um plano para o pós-flop, mãos com boa jogabilidade, que conseguem formar jogos fortes e aguentar a pressão. E como fica essa nova lista de compras, agora que os preços voltaram ao normal? Que mãos sobrevivem a esse filtro mais duro? O filtro é bem mais fino. Nas mãos de naipes diferentes, as offsuit, a gente continua com ases de bons kickers, as valete, até, sei lá, as 8, reis e damas conectados, tipo rei-dama, dama-valete, e alguns conectores como 7x6, 6x5. As cartas altas com o lixo sumiram. Sumiram. Agora, a grande mudança está nas mãos suited do mesmo naipe. Aqui, a gente ainda pode ser bem amplo. Então a capacidade de fazer um flush dá uma sobrevida para muitas mãos. Exatamente. Um rei 5 offsuit é um problema, mas um rei 5 suited tem um plano B poderoso, o flush. Então, com mãos do mesmo naipe, a gente pode pagar com quase qualquer rei, do rei 9 para baixo, com uma gama enorme de conectores e, claro, todos os pares pequenos, de 6 para baixo, continuam no jogo. São ótimos para tentar acertar a trinca no flop. Beleza, então já sei quando ser passivo. Mas pôquer moderno é sobre agressão, né? É sobre colocar pressão. E é aqui que a fonte fala sobre uma estratégia polarizada, que parece ser o coração da estratégia avançada. É o pulo do gato. Isso significa que a gente vai dar 3 bets só com mãos monstruosas e com blefs totais? E nada no meio? Como isso funciona na prática, sem parecer um maníaco na mesa? É exatamente isso. E você usou a palavra certa. Parece coisa de maníaco, mas tem uma lógica tremenda. Polarizar significa atacar com os dois extremos do seu baralho. Ou você tem uma mão premium, ou uma mão que é bem fraca, mas que tem propriedades específicas para o blefe. E as mãos médias? Tipo um Ás-8 ou par de 6? Essas ficam no range de call. Elas não são fortes o suficiente para aguentar um 4-bet, mas são boas demais para transformar em blefe. Certo. E a escolha dessas mãos de blefe, imagino que não seja aleatória. Não é pegar um 7-2 e sair 3-betando. De jeito nenhum. São dois pilares, os mesmos que a gente já mencionou, mas agora usados de forma agressiva. O primeiro são os blockers. Mãos como as 3, as 2 ou até rei 7. A mesma lógica de antes. Isso. Quando você dá 3-bet com um as na mão, você torna muito menos provável que seu oponente tenha as ou as-rei. Você bloqueia o range de valor dele, o que faz ele desistir mais vezes. E o segundo critério é a baixa realização de equidade. Peraí, a ideia de 3-betar com as-3 de naipes diferentes parece contraintuitiva. Se o oponente pagar, a gente está numa situação horrível num flop com um as com kicker fraco. Essa é a beleza da coisa. Você está pensando no problema que a mão cria no pós-flop, mas o objetivo do 3-bet bluff é justamente evitar o pós-flop. É para ganhar o pote ali na hora. Na hora. Você está transformando uma mão, que seria um problema, em uma arma. Ao invés de pagar e se colocar numa situação difícil, você usa a agressividade para ganhar o pote sem briga. Muitos jogadores pagam com as-3, acertam um as no flop e perdem tudo para um as-dama. Usar essa mão como blefe no pré-flop te salva dessa dor de cabeça. Fascinante. A gente pega uma mão problema e a transforma numa arma. A fraqueza vira força. Agora, vamos para o outro lado do espectro, o valor. A fonte faz uma distinção importante. Umas mãos a gente dá 3-bet para pagar um 4-bet e outras a gente dá 3-bet já pensando em all-in. Por que essa complicação? Um par de ases não é a mesma coisa que um par de reis, estrategicamente. Excelente pergunta, e a resposta realmente separa os jogadores. E não, estrategicamente eles não são a mesma coisa nesse cenário. O primeiro grupo, o de 3-bet para pagar um 4-bet, contém mãos monstruosas, mas que jogam incrivelmente bem no pós-flop. Mãos que querem ver o flop. Exato.
Pense em As-Rei do mesmo naipe, par de 10, As-Dama do mesmo naipe. São mãos fantásticas, mas que não querem arriscar todas as fichas pré-flop contra o topo absoluto do range do vilão. Elas se beneficiam de manter o pote um pouco menor para poder manobrar depois. Entendi. São as mãos que querem jogar pôquer, não só apostar tudo. E quais mãos fazem parte desse grupo de elite, mas que ainda tem um pé no freio? É um grupo bem robusto. Tem o par de As, claro, tem os pares altos, como 10, 9, 8 e 7, e uma grande variedade de mãos suited fortes. As-Rei, As-Dama, Rei-Dama e até umas mais especulativas, como o As-5 e As-4 do mesmo naipe. E de naipes diferentes? A única que entra aí é o As-Dama. Todas elas equilibram valor, blockers e uma ótima jogabilidade. E para fechar, o topo do topo. As mãos com as quais não existe dúvida, não existe pós-flop, só existe o all-in. Quais são as mãos que quando a gente dá 3-bet, já estamos com o dedo no botão de colocar tudo? Esse é o grupo do valor máximo pré-flop. A lógica aqui é completamente diferente. Essas mãos não estão interessadas em jogabilidade pós-flop. Pelo contrário, elas odeiam ver flops complicados. Como um par de reis num flop com as. Exatamente. A pior carta do baralho para você ver. Então, por que dar a chance disso acontecer? Com par de rei, par de dama e par de valete, nosso objetivo é colocar todo o dinheiro no centro agora, enquanto nossa mão é quase com certeza melhor. Então a lista é bem curta e exclusiva, é o clube dos VIPs. Exatamente, são só 4 mãos. Par de rei, par de dama, par de valete e o as-rei de naipes diferentes, o Big Slick. Com essas mãos, a gente quer maximizar o valor imediatamente. Não estamos jogando para realizar nossa equidade. Estamos jogando para extrair o máximo de fichas do oponente antes que o baralho nos pregue uma peça. Então, depois de passar por tudo isso, o que fica claro é que não existe uma estratégia para jogar do Big Blind. É um sistema dinâmico, quase um organismo vivo que reage ao estímulo do oponente. Perfeita síntese. Temos uma resposta barata e ampla para apostas baratas e um arsenal complexo de agressão, com blefes e diferentes níveis de valor para apostas maiores. Se a gente pudesse resumir em princípio, seriam estes 4. Primeiro, contra mini raise, as pot odds mandam. A defesa é ampla e o erro é desistir. Certo. Segundo, contra um open padrão, a qualidade da mão e a jogabilidade pós-flop são os reis. Terceiro, a agressão é polarizada. Usamos mãos que bloqueiam ou que seriam um problema para nós, como armas de blefe. E quarto, e o mais sofisticado, nosso valor não é um bloco único. Ele é dividido entre as mãos que querem jogar pós-flop e as premium que querem maximizar o valor agora. É uma estratégia que exige uma disciplina mental absurda. Porque muitas vezes vamos ter que fazer jogadas que parecem erradas, né? Atacar com uma mão fraca. Enorme. A execução tem que ser quase robótica. É uma estratégia muito técnica e sensível ao tamanho da aposta. Qualquer desvio, qualquer decisão baseada no "eu acho que ele está blefando", em vez de seguir esses ranges, pode e vai ser explorada. Não há espaço para improviso. É execução pura. E isso tudo nos traz um pensamento final, uma provocação. Depois de montar todo esse quebra-cabeça pré-flop, a gente percebe que isso é só o começo. Apenas o começo. Porque agora, nosso oponente tem uma imagem de nós. Ele sabe que quando a gente dá um 3-bet, podemos ter tanto um as-as quanto um as-3 na mão. Como essa percepção que ele tem do nosso range que acabamos de construir muda completamente o jogo dali para frente. Essa estrutura não é o fim da mão, é o início de uma nova batalha de informações no flop, no turn e no river.